Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao pastor Gilberto, que foi o canal para estarmos aqui hoje, pastor Ivani, pastor Manassés Brito, tem deixado esse legado para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para as nações. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente que é levada. As proporções, só quem pode mensurar é o próprio Deus. Quero cumprimentar todos essa tribuna, pastores missionários, ao círculo de oração, 25 anos de combate, de luta, quase a minha idade, 31 anos eu tenho. Mas a graça de Deus tem sido sobre vocês. Amém, aleluia. Nunca parem de lutar. Glória a Deus. Só você que acredita na Bíblia, pegue ela comigo, por gentileza, agora. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1. Trago os cumprimentos dos meus pastores Levi Barbosa e Evandro Barbosa, da Igreja Batista Vale de Bênção, próximo ao Rio Centro. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1, posteriormente o versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o título ou a epígrafe do texto, na minha versão revista e corrigida: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo de número 12, somente a primeira parte. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza? Amados, queridos irmãos no Senhor, o texto que está em foco é um texto bastante apropriado, é um texto particularmente de muito bom grado por escolha dessa ocasião comemorativa. Quando observamos um cenário em que, no seu contexto, o rei Salomão está consagrando um templo erguido ao Deus de Israel. A proporção que decorremos na análise dos textos de 1º e 2º Crônicas, nós vamos entender um livro anteriormente compilado como um único tratado em que faz-se alusões como que repetidamente dos textos de Samuel e Reis, Crônicas,
como seu próprio nome sugere, está fazendo uma retratação acerca dos fatos históricos ocorridos, narrados nos livros de Samuel e Reis. O primeiro livro das Crônicas, ele vai, na sua finalidade, trazer para nós o fim do período da hegemonia do reinado de Davi. Davi agora está na sua velhice. Davi tem o desejo no seu coração de construir um templo para Deus. Mas Deus vai dizer: Davi, não aprove lhe conceder esse desejo, essa petição. Mas fica tranquilo, porque da sua descendência eu vou permitir que isso seja concretizado. A Bíblia vai nos informar que Davi agora morre, Salomão assume o trono. Salomão, filho de um relacionamento entre o rei Davi e Batseba, ou Betseba, um relacionamento a priori de forma catastrófica ou leviana. Porém, Deus, em seu eterno propósito, sempre estará no controle das circunstâncias na vida do homem que o teme. Salomão é gerado. Salomão não tem culpa de ter sido concebido mediante um relacionamento leviano, porém, ele está aos pés do Eterno, seguindo os passos do seu pai Davi. Salomão vai andar em temor e tremor diante do Deus de Israel, já introduzindo o segundo livro das Crônicas. No primeiro capítulo, Salomão aparece sacrificando a Deus. A Bíblia vai nos relatar que a proporção que Salomão termina esses sacrifícios, Deus se apresenta para Salomão e pergunta: o que queres que eu te faça? Me pedes o que você deseja. Salomão vai fazer um pedido inusitado diante da contemporaneidade, diante do desejo que permeia o coração da humanidade. Deus, conhecedor, talvez esperasse um pedido de riqueza, talvez esperasse um pedido de prevalecer contra as nações inimigas, mas Salomão está pautado na obediência e na instrução que o seu pai Davi havia lhe deixado. Salomão vai pedir: Senhor, libere para a minha vida a sabedoria, porquanto esse povo é muito grande. Eu preciso de condições para administrar esse povo. Eu preciso entrar e sair desse povo com sabedoria, de forma que eu não me perca, de forma que eu tenha respaldo e o respeito de todos eles. Deus vai liberar sobre Salomão uma sabedoria tremenda, tamanha, do qual não vimos antes e não veremos depois. Salomão é um homem dotado agora de uma instrução divina sobrenatural. Descorrendo o capítulo de número 2, Salomão agora separa um período em que ele vai iniciar a construção do templo. Davi, ele não conseguiu construir o templo, mas Davi, ele preparou toda a arquitetura para que essa construção fosse realizada. Davi tem a instrução divina, a inspiração divina para realizar tudo nos mínimos detalhes. Salomão agora, nessa empreitada, está disposto a fazer aquilo que o seu pai desejava em seu coração e começa a partir para cima do negócio. Salomão se coloca de pé, começa a fazer os preparativos. Diz a Bíblia que ele escolhe tudo do bom e do melhor.
ele reveste o templo de ouro, ele reveste o templo das melhores madeiras, do cedro. Salomão agora, ele está numa incumbência maravilhosa e extraordinária. A Bíblia vai dizer, discorrendo já no capítulo 3, que ele prepara, entre os capítulos 3 e 4, ele prepara agora os utensílios desse templo. A proporção que ele prepara os utensílios do templo, nos mínimos detalhes, ele vai construir um altar para Deus. E nesse altar, ele vai agora sacrificar os holocaustos para o nome do Senhor. Só que ainda faltava algo antes do sacrifício. Era necessário, como dita o capítulo de número 5, trazer a arca para dentro do templo. Eu começo a observar dentro do texto, Davi reunindo os sacerdotes, os levitas, reunindo os anciãos, reunindo os príncipes, reunindo a todos aqueles que faziam parte do povo de Israel, e orientando agora: olha, povo, é necessário trazermos para o templo a arca da aliança. A Bíblia nos trata de uma forma bastante abrangente quando denota o sentido da arca da aliança como a presença do próprio Deus eficazmente no meio do seu povo. Salomão, ele tem a consciência que sem a presença de Deus, aquele templo estaria vazio. Salomão tem a certeza e a plena consciência de que sem a presença de Deus, todas aquelas riquezas não valeriam de nada. A Bíblia nos informa que o povo agora, liderado pelos sacerdotes, está conduzindo, mais precisamente, os sacerdotes estão conduzindo a arca em direção ao templo. Eles colocam a arca no lugar santo dos santos. A arca é colocada de uma forma esplendorosa. O povo se alegra, o povo regozija. Só que os sacerdotes que estavam com essa incumbência, eles vão agora começar a louvar e engrandecer o nome do Deus eterno. Os sacerdotes, os levitas, músicos, eles começam a tocar, e a Bíblia nos relata que a proporção que isso acontece, quando eles estão em uníssono, em uma única voz, eu começo a entender quando o povo está em santificação, quando o povo está em adoração plena a Deus, quando o povo começa a viver debaixo de um só propósito, de um mesmo Espírito, de uma só fé, de um só amor. Meu irmão, minha irmã, não há como a glória de Deus não se manifestar. Eles estão trazendo a presença de Deus para dentro do templo, e é isso que faz toda a diferença. O que acontece no meio da minha geração é que as pessoas hoje querem construir templos, mas não querem trazer a presença de Deus para dentro do templo, meu pastor. As pessoas hoje, elas querem o glamour, o status e a fama, mas a presença de Deus está longe dele. Mas Salomão não. Salomão entendeu que a arca tinha que estar dentro do templo. Os sacerdotes começam a louvar, e quando eles se juntam, quando o povo de Deus se une, se junta, quando as brasas se ajuntam, oh meu irmão, não tem como Deus não olhar do céu e não manifestar a sua glória. É impossível Deus ver um povo unido em amor, um povo unido em fé, sem intriga, sem espírito faccioso. Quando Deus olha lá de cima e vê um povo quebrantado e contrito, que ama verdadeiramente, não só de lábios, mas com o coração, Deus desce do trono, meu irmão. E eu vou te dizer uma coisa: se você é como estes aqui que eu estou citando, prepara o seu coração, porque a glória de Deus vai inundar a sua casa, a glória de Deus vai inundar o seu ministério, a glória de Deus vai inundar a sua igreja, e quem te viu verá, porque Deus ainda é Deus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, Ele é o mesmo de amanhã. A Bíblia nos relata que a proporção que eles começam a louvar, a glória de Deus começa a invadir na forma teofânica de uma nuvem. A Bíblia
Bíblia diz que os sacerdotes agora não conseguem permanecer de pé para ministrar, porque é assim, meu pastor, quando Deus se manifesta na sua casa, o homem tem que descer na presença dele. Quando Deus começa a se manifestar na casa, o homem tem que descer na casa do oleiro. Quando Deus desce para realizar, oh meu Deus, quando o Senhor desce para realizar alguma coisa na terra, o homem tem que sumir e Deus tem que crescer. Parece que eu ouço as palavras do profeta João Batista: e que diminua eu e o meu Senhor cresça. Quem tem coragem de descer na presença de Deus nessa manhã, quem tem coragem de reconhecer que não é nada, que não tem nada, que não pode nada se do alto não for liberado. A glória de Deus se manifesta. A nuvem toma conta da casa e não fica um de pé. Sabe por que ainda tem sacerdotes de pé onde a glória de Deus se manifesta? Sabe por quê? Porque tem sacerdotes que já perderam o temor de Deus. Mas a glória de Deus, ela reduz o homem a nada. Sacerdote de pé, nesse contexto que eu acabei de citar, eu falo de pessoas presunçosas, que se dizem ser de Deus e não são, prepotentes e arrogantes, pensam ser alguma coisa. Só que a minha Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Oh meu Deus, ele ainda é Deus e está no controle de todas as coisas. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Me perdoe aqui, meu irmão, mas eu preciso liberar essa palavra para que você seja alertado. Pessoas hoje já perderam o temor de Deus e a glória de Deus está se esvaindo dos templos, das casas, das vidas dos seres humanos. Mas eu vim aqui acreditando que ainda existe um grupo de pessoas que buscam a Deus em sinceridade e amor, que ainda descem na casa do oleiro, que ainda pecam, mas acreditam que Deus é misericordioso para perdoar se você confessar. E se você agir dessa maneira, meu irmão, prepara os alicerces da sua casa, porque Deus vai sacudir com uma glória muito grande. É a sua nuvem, a nuvem da inacessibilidade de Deus. O que é isso? Quando Deus se manifesta, não tem como entender de onde vem nem como vem, é simplesmente sobrenatural, porque a nuvem ela cobre todas as coisas e preenche a plenitude do espaço físico. É assim o nosso Deus. O nosso Deus é como a nuvem do deserto, ele guia o homem de dia e na coluna de fogo ele guia a noite. A nuvem ela serve como ar-condicionado natural por causa do sol diário. A nuvem é direção, a nuvem é cobertura, a nuvem é proteção. Ei, meu irmão, alegra o teu coração, porque você está debaixo da nuvem. Existe uma nuvem de glória e essa nuvem ela vai impactar a sua história. Glória a Deus. Você acredita nisso? Os sacerdotes, a Bíblia diz, eles estavam consagrados. Tem gente que não se consagra e quer ver a glória de Deus. É inapropriado, é incoerente. O meu Deus, o seu Deus, ele ainda trabalha com princípios. Não é de qualquer maneira que possamos e poderemos ver a glória de Deus. Eu ainda acredito numa vida de santidade. Eu ainda acredito numa vida incorruptível. Eu ainda acredito em altares restaurados para a honra e glória do Senhor. Eu ainda acredito em homens e pessoas sérias que realizam a obra do Senhor com sinceridade e não envergonham o Evangelho de Deus. Tem alguém assim aqui nessa manhã? Aleluia. Sabe o que eles estavam louvando, irmãos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Não, você pega isso aqui